Estamos juntos aqui com você no Papo Sintonia e trazendo, claro, um assunto que vai ajudar a vivermos esse Natal com mais sustentabilidade, com mais responsabilidade. Ser responsável por nós, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, mas também sempre com um olhar, com um pensamento para o coletivo, para a coletividade. E como que você pode olhar para o coletivo? É tendo uma ceia que seja sustentável. Uma ceia sustentável, uma ceia onde você pense desde o primeiro momento, onde você possa pensar desde o primeiro momento como você vai escolher os itens da sua ceia. O que você vai colocar na sua mesa e como você vai aproveitar esse momento de ceia com a família, de presença com a família, para integrar, para interagir, mas também para pensar na sustentabilidade do planeta. E você pode fazer isso como? Escolhendo bem aquilo que você ofertou na sua ceia, mas também fazendo o trabalho de reaproveitamento. Reaproveitar os itens do Natal, o que sobra da ceia, para dar um novo significado. E assim você vai estar cumprindo também um papel cidadão, de cidadania, de solidariedade, pensando também naquelas pessoas que nesse momento estão passando fome. O desperdício é algo que podemos sim evitar com situações, com decisões e com escolhas mais positivas. Professora Neuza Miranda, ela que é mestra em nutrição, professora da Escola de Nutrição da UFBA, está aqui para nos ajudar a termos um Natal mais consciente, mais solidário e sustentável. Mais uma vez, bem-vinda ao Em Sintonia. Obrigada, Patrícia. Um bom dia a você, às suas, principalmente, né? Queridas e queridos ouvintes. É um tema bem desafiador, né, Patrícia? Mas é muito necessário com essa questão que estamos enfrentando hoje no nosso planeta, aqui no nosso país, com as mudanças climáticas, o aumento da temperatura, isso tudo provocado pela ação do homem, infelizmente, né, Patrícia? A gente tem aí a emissão de gases de efeito estufa, com a intensificação dos processos de industrialização, as queimadas, o desflorestamento. Infelizmente, é uma realidade que o mundo inteiro está enfrentando. Com certeza. E isso também, claro, por todas essas questões, né, estruturais, mas também pela questão da distribuição da renda. Nós temos um país voltando ao mapa da fome, que, embora seja um grande produtor de alimentos, ainda vive essa realidade, mas é também, professor, um país que tem muita cultura do desperdício, muita coisa que poderia estar na mesa, poderia estar nos pratos, né, sendo reutilizado, vai para o lixo. E essa também é uma virada de chave que precisamos fazer, né, para as próximas gerações, já nessa, tomar consciência, mas já educar as futuras gerações para ter, né, momentos da nossa nutrição de forma mais sustentável e mais consciente. Por que será que desperdiçamos tanto? Onde é que está a causa dessa cultura do desperdício? Patrícia, a cultura do desperdício, na verdade, ela é mundial, tá? Claro que a gente tem dados que mostram, veja, dados da FAO, né, da Organização de Alimentação e Agricultura, são dados mundiais que mostram que nós desperdiçamos cerca de 30% dos alimentos que são colocados para consumo. Veja, nós também desperdiçamos em nossas casas. É claro que isso, de alguma forma, afeta milhares de pessoas, Patrícia, milhões. Atualmente, os dados da FAOMS dão conta de que temos mais de 700 milhões de pessoas que hoje estão padecendo de fome ou a insegurança alimentar, grave e moderada. Aqui no Brasil, uma em cada 3 famílias padece de insegurança alimentar moderada grave. Então, é um contingente, Patrícia, muito grande de pessoas. Então, aquela ceia farta, né, que depois, infelizmente, as sobras iam para o lixo,
é uma realidade que não condiz, Patrícia, com o exercício da cidadania. A gente precisa aprender a pensar no outro. Aquilo que eu estou desperdiçando, será que não poderia ser doado para pessoas em situação de rua? Para pessoas que, de alguma forma, podem estar padecendo de fome? Nós temos associações comunitárias, nós temos ONGs, né, ou organizações da sociedade civil, que arrecadam alimentos nessa época do Natal, para fazer uma ceia comunitária coletiva. Será que a gente não pode doar um pouco do nosso alimento, né, que sobra, desde que esteja em boas condições de higiene, né, adequado? Mas se a gente conservar bem, congelar, colocar direitinho na geladeira, bem acondicionado, com certeza a gente pode beneficiar famílias que não têm o que comer, né, Patrícia? A gente pode pensar, beneficiar as pessoas do planeta. Por que não pensar nos outros? Por que só pensar, minha família, é o fim de ano, eu tenho que comemorar com a minha família? Ótimo, eu acho que está perfeito, não é errado, não está errado. Mas se a gente se voltar também para pensar naquele próximo, que Sim. talvez não esteja tão próximo de nós, né? Que pode não ter absolutamente nada para comer na ceia de Natal. E a gente está com uma mesa linda, maravilhosa, repleta. Tudo é muito bom, ninguém está condenando isso. Mas aquilo que sobra, vamos pensar primeiro assim, tudo bem, a gente pode reaproveitar, eu vou dar dica de reaproveitamento para poder a gente comer no dia Já seguinte, o tá. almoço, eu já vou dar. E também no dia seguinte, na segunda-feira, né? Ótimo. O Exatamente. Natal, Já estamos, né, né? pensando nessa perspectiva, claro, né, professora, com a chegada das festas de fim de ano, realmente, as pessoas deixam de lado essa preocupação com o meio ambiente, com a questão da economia, porque Exatamente, é um período que Patrícia. todo mundo quer gastar, quer comprar mais, Exato, está todo mundo exato. motivado, né, a esse momento de festa, é fim de Exatamente. ano, vamos esbanjar. Fim de ano. Mas é também um momento para a gente chamar a atenção para a consciência ecológica. O planeta está sofrendo, e por isso nós lançamos aqui, né, esse ano, essa ceia de Natal sustentável, que é uma atitude importante e necessária em tempos de crise climática, em crise social, econômica. O planeta tem sofrido muito com esse consumo freado da humanidade e também com o consumo dos recursos naturais de forma irresponsável, né? Não sendo racional. E por isso, para evitar mais desgaste ainda, que nós podemos sim ter atitudes, vamos lembrar algumas atitudes antes de falar do reaproveitamento, atitudes sustentáveis na elaboração da ceia, desde a escolha dos materiais que vão ser usados, não é isso? Perfeito, Patrícia. Você foi perfeita. O seu poder de síntese é fantástico. Você é realmente uma comunicadora profissional maravilhosa e ajuda muito aqui nós entrevistados, né? Então, repare, você tocou no ponto importante. A ceia, o planejamento da ceia, Patrícia, é fundamental para evitar o desperdício. Se a gente não planeja, chega, por exemplo, a gente vai num desses supermercados atacadistas que tem por aí, né, na cidade, que agora está assim, né? Aí, claro, a gente recebeu o 10º, a gente está muito feliz, vamos fazer uma ceia, vai chegar a família do interior, de outro estado, ótimo, maravilhoso. E sem planejamento, a gente vai comprando as promoções, Patrícia. Uma coisa e outra, quando de repente a gente chega em casa com aquele monte de coisas, sem um planejamento, sem elaborar um cardápio direitinho. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai preparar coisas demais e depois aquilo já não, a gente já não sabe o que vai fazer com aquilo. Ou é agora, Verdade. o que é que eu vou fazer com esse prato que O que é que sobrou? faz? Às Pronto, teve a vezes, ceia, a ceia família gostosa, resolve família ir para a reunida. praia. É, no dia seguinte vai para a praia, fica aquele monte de coisa. Olha só o que acontece, não é verdade, Patrícia? Ah, Dia seguinte vai para a praia, feriado, vai todo mundo para a praia e fica lá aquele negócio. Ninguém vai comer aquilo, foi para a praia. Jantar também ninguém vai. Aí no outro dia, então vai ficando. De repente, aquele material, o salpicão, a salada, aquilo vai fermentando. O que é que a dona de casa normalmente, a dona e o dono de casa, né, faz? sim. A gente vai jogar fora. Enquanto muitas pessoas não tiveram que comer. Então, vamos planejar primeiro, vamos organizar o nosso cardápio. Então, primeira coisa, ó, senta com a família, né, Patrícia?
com Isso. aquelas pessoas que ficam mais à frente da ceia. Vamos organizar um cardápio, gente, para a gente só comprar o que vai consumir, na quantidade correta, tá? Então, para uma ceia sustentável, Patrícia, até nós já conversamos sobre isso, a minha sugestão para ser realmente mais sustentável, para quem gosta de carne, não quer abrir mão de comer carne, certo? Então, por que não optar? Por exemplo, gosta muito de peru. Ótimo, não tem problema. Ao invés de comprar aquele peru congelado, que veio de outras distâncias, que foi transporte, né? Isso tudo, além de encarecer o produto, Patrícia, a pegada ecológica desse peru, que veio lá de São Paulo, do sul do país, obviamente é muito alta. Por que não ir na feira e encomendar um peru para aquele produtor aqui nas nossas feiras locais? Então, vamos comprar os alimentos aqui, onde a gente vive, onde a gente mora. O melhor lugar para fazer isso, sabe onde é, Patrícia? Na Sim, feira. pois A é. boa e velha feira. Sai uma, duas pessoas da família, com a listinha na mão, tudo organizadinho, as quantidades certinhas, e aí vai lá na feira, compra o frango, aquele frango recém-abatido, né? E, de preferência, aquela galinha de quintal, criada sem sofrimento animal, né? Sem aquele monte de antibiótico, certo? Então, vai lá, compra aquele frango, ou se preferir o peru, compra aquele peru, já tem esse peru orgânico, já sem tanto remédio, sem aquela criação que traz muito dano e sofrimento ao animal, né? Uma terceira opção, e o que eu acho a melhor, Patrícia, porque para ser mais sustentável esse cardápio para quem gosta de carne, por que não usar um peixe? A gente aqui no litoral da Bahia tem tantos peixes maravilhosos. Um peixe assado vermelho ou um peixe de posta, né? Tipo vermelho, tainha, né? Pode ser um dourado também, né? É, que esteja já vem, você já pede ao seu peixeiro para deixar ele limpinho, já imposta todo bonitinho, não vai dar trabalho nenhum. Tempera esse peixe da forma maravilhosa, faz um peixe confitado com azeite de oliva, vai ficar muito saudável, com aqueles especiarias próprias para peixe, né? Tem temperos próprios para isso. Um tomatinho cereja, leva no forno para assar. Pode ser também tilápia, pode ser o filé de tilápia, que hoje a gente encontra em qualquer lugar, não é caro. Então você tem uma ceia farta, bonita e barata. O arroz, né? Você pode fazer um arroz com bastante legumes, né? Você pode fazer um risoto com talos, com pedaços, coisas que a gente não costuma aproveitar muito, né? Folhas, Hum. talos. Você faz um risoto bem incrementado, quer dizer, fica um prato bonito, apresentado e saboroso. Você pode fazer uma farofa, né? Claro, pode estar um pouquinho de bacon, a gente não é contra, mas o ideal seria não usar. Mas aí você pode usar, por exemplo, não sei se, Patrícia, que eu recomendo muito, a farofa de abacaxi, maravilhosa. Você tem a Já farofa, queremos a receita, já fez sucesso a sua farofa de maracujá. E farofa de agora maracujá e agora a farofa de abacaxi. Claro, tem que ser um abacaxi de vez, né? Não pode ser um abacaxi maduro. Mas o princípio é o mesmo. Você vai colocar um pouco de cebola, para quem gosta um pouquinho de alho, né? Deixa refogar um pouquinho com um bom óleo, né? E aí depois, e a manteiga, obviamente, não pode faltar. E aí você acrescenta em cubinhos pequenos o abacaxi, e aí deixa ali ele dar uma boa confitada, uma boa refogada. E aí, depois é só acrescentar a nossa maravilhosa farinha de mandioca de boa qualidade, né? E aí, se quiser, pode acrescentar também passas, uva passas, também porque dá aquele, o agridoce vai ficar bem acentuado. E aí vai combinar bem com aquele frango assado, com aquele peixe assado, para quem preferir o peixe. Tem gente que não gosta de frango, né? Nem peru, então o peixe é uma opção. Aí Uhum. vocês podem me perguntar, mas e o tender? E o frango defumado? E, né, não tem problema, se quiser pode. Agora, interessante, gente, que assim,
Eu não sei as famílias de vocês, mas o que eu noto é assim, aqueles tender que vende, né, aquele em bola, aí as pessoas como aquele enjoa muito rapidamente, na verdade, ele enjoa um pouco, é um pouco adocicado, enjoa. Então, qual é a opção? A sobra do presunto, do dia da ceia de Natal, se for almoçar em casa, pode virar, Patrícia, uma maravilhosa receita de estrogonofe. Olha aí, e é isso que a gente quer agora aqui, tá? Nesse papo sintonia com Sobrou o você. tender, corta em cubos, faz aquele refogado com a cebola, com o alho e o tender em cubos. Uhum. E aí vai acrescentando os temperinhos, pode colocar o molhinho vermelho. Claro, como sempre, coloca um pouco do molhinho de tomate caseiro de preferência, mas pode ser o industrializado de sua preferência, de boa qualidade, né? Coloca ali, se quiser, ou o palmito ou o cogumelo, tá? E aí adiciona o creme de leite. Você tem um maravilhoso estrogonofe com a sobra do tender da noite anterior. Vira aquele prato, um prato de acompanhamento maravilhoso para o almoço do dia seguinte. Então, gente, você pode sim, com muita criatividade. E aí alguém vai dizer: ah, mas que pobreza, gente, aproveitar o que sobrou da ceia. Gente, nós estamos num país onde as pessoas estão morrendo de fome, De nós estamos com uma crise climática. Não tem comida para todo mundo e jogar no lixo coisa que pode ser reaproveitado. Pensa bem se essa é uma atitude sustentável, uma atitude de quem tem amor pela vida e respeito à natureza e ao meio ambiente. Não é. Então, aqui no Ensintonia, a gente sempre traz você para esse lugar da autorresponsabilidade, do seu autocuidado com você, com sua família, com a sua comunidade no entorno, com o mundo, porque nós estamos aqui para isso, para tornar esse lugar onde nós vivemos, esse planeta, um lugar melhor para todos. E você pode fazer isso com pequenas atitudes. Nossa contribuição aqui, em Sintonia, em parceria com a Escola de Nutrição da UFBA, hoje com a maravilhosa, nossa querida professora Neuza Miranda. Então, dá gratidão. para aproveitar, professora? Sobras sim da ceia, por que não? E o que, que dá para aproveitar? E o que, que dá para ressignificar? O que sobrou dessa ceia da noite de Natal e agora dá para virar pratos gostosos também no dia seguinte. Patrícia, dá para aproveitar tudo. Olha, sobrou pedaços de peru ou do frango assado? Pega isso, adiciona milho verde, adiciona ervilha, você pode colocar cenoura, os legumes que você quiser, cenoura, ervilha e tal. Faz um refogado maravilhoso e pode virar um quiche, pode virar uma fritada que vai na panela, na frigideira, no fogão. Não precisa nem gastar o gás do forno, que já gastou ontem. Olha lá o Já está combustível. ali, já gastou no dia anterior. Pronto. Então não precisa, coloca numa frigideira, tampa, fogo bem baixinho, reduz o fogo e aí vai fritando, depois vira o lado, você tem uma fritada, aquilo vai ser a refeição do almoço. Ou Uhum. então vira um salpicão, se quiser, né? Aqueles pedacinhos de frango do assado ou do peru, Sim, então você fatia todo, ele esfarela ele bem, né? desfia tudo. Hã? E aí Dá você para vai fazer várias coisas, recheios, risoto, né? recheios, risoto, pode virar o agregado do risoto, né? Você usa num arroz Sim. arbóreo de boa qualidade. Então, você coloca esses ingredientes, vira o risoto, um risoto do frango do Natal ou do peru, fica maravilhoso, né? A fritada, uma torta, uma frigideira, Hum, né? Mas a fritada é legal porque você não vai usar o forno. A ideia sim. da fritada é boa por isso, entendeu, Patrícia? Já Já o faz aquela gastou fritada, né, com ontem. aquela sobra. Hoje, coloca numa frigideira própria, antiaderente, de boa qualidade, no fogo, ali na boca do fogão, baixa bem a temperatura, faz aquela fritadinha com ovo e tal, aquele temperadinho gostoso, bota ervilha, cenourinha ralada para ficar bem saudável, tampa bem, deixa ali devagarinho no forno, pronto. Você tem a fritada do almoço. Ali você vai combinar com arroz, né? Você vai fazer o arroz. O salpicão de ontem Hum, o salpicão de ontem pode virar um recheio para um quiche. Você adiciona pedaços, lascas do peru assado ou do frango
e vira o quiche. Olha só que bacana, né? Faz uma massa podre, todo mundo sabe como é que faz, do empadãozinho, né? E vira o quiche. Olha aí, gente, dá para aproveitar muita coisa. E o tender, né? Sempre tem o tender Natal, vai enfeitar ali a mesa. Depois dá para fazer tanta coisa. Será que não dá para fazer, gente? Quem sabe aí um arroz de forno, né? Tudo que eu Bota outros falei, ingredientes, coloca queijo, fica super gostoso, não, professora? tudo que eu falei para essas outras preparações do peru e do frango, dá para fazer com tender também. Mas a receita do estrogonofe do tender é maravilhosa. Olha, E vai ser no fogão, não vai gastar forno. O estrogonofe é preparado no fogão, né? E aí você pode caprichar esse estrogonofe, faz um bem temperado, com um molho saboroso, coloca um bom creme de leite, e você tem, para quem tem problemas de gordura, pode usar o iogurte, faz um molho cremoso à base de iogurte, diminui o creme de leite, né, para não ingerir tanta gordura. E aí você tem um molho cremoso, saboroso, com molho de tomate. Ele fica, a gente sabe, é uma preparação muito saborosa e com tender, então, fica muito saboroso. E aí você vai comer isso com arroz, uma boa salada. Vamos lembrar que no dia seguinte a gente comeu muita gordura. Então, que tal no dia seguinte fazer uma salada? Pois é, e o tempo está Folha. quente. Bora Aí fazer eu vou umas dar a coisas aí dica. tropicais, né, mais Muita leves, salada para esse dia tropical. pós-festa, pós-ceia. Pós-festa. É, Então, vamos feriadão, ingerir antioxidantes, né? Então, vamos beleza. fazer uma salada de muita folha, um tomate, pode ser o tomate cereja, o tomate normal, pimentão, que é maravilhoso, rico em vitamina C, né? Um pouco daquela cebola roxa, fatia ela bem fininha, ela bem temperada, fica maravilhosa. Aí você pode acrescentar lascas, pedacinhos de manga ou pedaços em cubo, e uva, que pode ser a verde e a vermelha, você pode alternar duas, de preferência sem a semente, tá? Não se deve usar a semente. E aí você corta ela no meio, mistura na salada. Um bom tempero com limão, com alho, com azeite, com bom azeite de oliva, não colocar maionese, que já comemos ontem. Pois é, gente. Então, uma salada fresca para o almoço do dia seguinte. Maravilha. Então, se já comeu tudo isso no dia anterior, evita a maionese, ou no feriado, no pós-festa, no pós-ceia, o que que a gente quer? Comida mais leve. Dá para dar uma olhadinha no que ficou na ceia. Claro que antes, a gente não falou aqui, né? Mas é importante. Terminou a ceia, o que que acontece? Está todo mundo cansado, né? Foi dormir, mas guarda tudo direitinho. Tudo já foi guardado para o dia pós-ceia, que é esse dia que estamos falando hoje. Você vai aproveitar aquilo tudo que sobrou. Agora também tem gente que coloca o bacalhau na mesa. Tem aí a salada do bacalhau. Pois é. E pode aproveitar. O bacalhau. Sobrou bacalhau. Ninguém vai comer salada de bacalhau no dia seguinte, né, gente? Esquece. Não, por favor. Ninguém aguenta nem olhar. O que é que a gente vai fazer com esse bacalhau? Sobrou bacalhau? Sobrou. Retira o bacalhau, processa ele. Aí você vai adicionar batata cozida, batata inglesa, aquela receita clássica do bolinho de bacalhau português, né? Faz aquele bolinho, adiciona bastante tempero verde, a salsinha, né? Principalmente se usa a salsinha, pica bem, adiciona. Se quiser um pouquinho de cebola bem raladinha, né? Para quem gosta. A cebola, gente, é um tubérculo muito importante para a saúde, né? Ela contém compostos que são anti-inflamatórios. Então, você tem, no caso do alho, você tem a alicina, também a cebola contém, né? A quercetina. Então, você tem compostos importantes. Nunca é demais usar cebola, para quem gosta, óbvio. Para quem não gosta, não precisa. Bem, faz um bolinho de bacalhau e aí leva no forno. Se não, ou o ideal é usar, por exemplo, o air fryer. Então, usa lá no air fryer. Por causa do forno, você não vai gastar o gás. E não, o ideal não é fritar. A gente já comeu gordura. Então pega leve nesse dia pós-ceia. Pega leve. Então, pega leve, gente. Bacalhau, né? Aí você pode fazer um molho tártaro para acompanhar o bolinho de bacalhau. Ai, meu Deus. E aí já serve, né, gente, para servir aí. Tem gente que sempre fica no dia pós-ceia ou aparece no feriado para fazer aquela visitinha. Isso. E já tem que servir.
Volta com você já celebrando esse clima natalino e, claro, trazendo dicas preciosas para você aproveitar aquilo que sobrou da ceia do Natal, mas que pode fazer muita diferença aí no seu almoço de feriado e agradar a todos. Já falamos algumas dicas aqui para você, mas e o panetone, ele é clássico, né? Não pode faltar na ceia natalina. Será que dá para aproveitar as sobras do panetone? Nós estamos conversando com a professora Neuza Miranda, que é nutricionista e professora da Escola de Nutrição da UFBA. E então, sobremesa, panetone. Panetone, Patrícia, quem não ganha ou dá, né? Ou as pessoas levam para ceia de Natal, panetone de diversos sabores, né? Diversos tipos. E às vezes fica aquele panetone lá jogado, né, Pois Patrícia? é. A gente às vezes não aproveita Nem tudo, liga, né? e fica o restinho do panetone Vai lá e vai pro ficando lixo. ali, vai ficando, vai para a geladeira, aquilo vai ressecando, o que é que faz? Joga fora. Não vamos fazer isso. É possível reaproveitar e fazer uma receita que eu vi, né? Essa receita achei muito legal, parece muito saborosa. Até disse assim: olha, já vou conversar com minha família para a gente fazer ela também. Então, já dica que é provável que a gente vai fazer na nossa família, que é um pavê, Patrícia, Hum, chocolate de panetone. que É delícia. um pavê. Repare, não vai ao forno, certo? Então, vamos economizar combustível fóssil. Não vai precisar ir ao forno. O gasto de combustível é muito maior. Então, vai ser uma sobremesa que a gente vai fazer no fogão, depois levar para a geladeira. Uhum. No dia seguinte, da ceia, você tem uma maravilhosa sobremesa feita com as sobras do panetone. Que Né? maravilha. Então, o Tem gente fazendo que, é também que a gente bolo vai de fazer? pote com sobra de panetone e fazendo, sabe o quê? Com Bolo de rabanada, que a gente ama. pote, Rabanada é uma delícia. Imagina a Patrícia. rabanada, passar o panetone, as sobras, restinho de panetone, Nada. no ovo, fazer uma Essa rebanada. receita do pavê, eu vou passar aqui para você, Passa para agora. nossas queridas ouvintes, que eu acho que vai ser aprovado. Que é assim: a gente vai picar o panetone, pica ele, bem picadinho. Depois a gente vai bater as claras em neve, acrescenta um creme de leite sem soro, a Hum. clara de neve. Vamos mexer com uma colher, tá? E acrescentar o açúcar. As quantidades, a gente pode passar depois, Patrícia, para não entrar em Uhum. muito detalhe, tá? Mas a gente pode passar a receita direitinho e aí você encaminhar para as nossas queridos ouvintes. Leva isso para geladeira, tá? Essa parte inicial leva para geladeira. Tudo misturadinho. O panetone picadinho com a clara em neve, o creme de leite sem soro e o açúcar. Mistura tudo, leva para a geladeira para gelar. Depois a gente vai fazer um creme, tá? Que é o creme de chocolate. Então a Delícia. gente vai fazer uma panela no fogão. A gente vai colocar leite condensado, maisena dissolvida em um pouquinho de leite, o chocolate em pó de boa qualidade, de preferência cacau em pó, que é muito mais rico em antioxidantes, né? Bem, leva ao fogo aquele creme, leva ao fogo, mexe bem até engrossar, tá? Reserva. Depois a gente vai pegar num refratário de vidro, a gente vai arrumar no fundo o creme de chocolate, o panetone picado, depois o chocolate e o creme branco que foi feito. E aí, por último, isso tudo em camadas, por último, esse creme branco e por cima o creme, o coquinho ralado, se tiver. Também não é obrigatório, não. E por cima o coco ralado. Então, um pavê feito com chocolate picado. E aí, para combinar, Patrícia, Sim. pode usar aquele panetone recheadinho de chocolate. Nossa. Vai ficar muito. Vai combinar com creme de chocolate e vai ficar muito saboroso. Gente, uma mega receita aí, tá? Para pós-ceia, aproveitando o panetone, ressignificando e trazendo aí uma sobremesa refrescante, deliciosa, para servir aí no feriado e Deliciosa. agradar todo mundo, tá? Tem gente que nem gosta de panetone e vai acabar comendo esse pavê, olha só. Pois é, muita gente não gosta Eu do sabor do gosto. panetone. Acha enjoado, um sabor de química estranho. Pois é. Pronto. Recebeu o panetone, eu não gosto desse panetone, não vou comer. Pica esse panetone e faz o pavê, leva para a geladeira. A sobremesa da família do dia seguinte. Barata, né? A sobremesa barata, não vai ao forno,
Você não vai gastar com fazer torta, aquela coisa, não vai, nem bolos, aquela coisa toda complicada. Pronto. Pronto. Beleza. Olha, a nossa ouvinte Ana está dizendo aqui que uma boa dica também de aproveitar o. Perdemos aí o contato com a professora Neuza? Agora sim, pronto. Não, estou Ah, aqui. uma Tá. dica seria aproveitar o frango para fazer um fricassê, a sobra do peru ou do frango O assado. fricassê, maravilhoso. Bem lembrado, Ana, maravilhoso. Quem não gosta de um fricassê, gente, você coloca sobras de legumes com o frango ou lascas de peru, vai ficar até mais gostoso esse peru, porque ele sozinho, gente, vamos e venhamos, não é lá tão saboroso, né? E aí você vai colocar ali um pouquinho de creme de leite, o seu molhinho refogado de tomate, de preferência caseiro sempre. Pronto, um maravilhoso fricassê que você vai comer com arroz. Exatamente, muito E uma refrescante também. saladinha que a gente já recomendou, de preferência de folhas, coloca um pouquinho de manga, se quiser um pouco de abacaxi, maçã verde é mascaro. Por isso que eu não recomendei maçã verde, que essa época é bem mascaro, né? Uhum. Não tem problema. Coloca cubo de abacaxi de vez, se quiser. Ou aí eu estou dando opções. Aí cada um coloca de acordo com sua com o seu paladar. Ou pode ser uva verde e ovo escuras, aquelas vermelhas, são muito saudáveis, ou o abacaxi, Aquele né? abacaxi lá E da ou a farofa, manga, lembra do aquela abacaxi manga da deliciosa. farofa, né, professora? Usamos o abacaxi da Hein? farofa, já coloca aí também na salada tropical. Na salada, Fica a delicioso. manga, para poder variar, né? Já usou, fez a farofinha de abacaxi? Beleza. Aí usa a manga na saladinha com um pouquinho de uva. Então, você está ingerindo antioxidantes que vão servir para dar uma limpada no seu organismo, né? Para poder, aquela gordurada toda que foi ingerida no dia seguinte, a gente tem que pensar aí na saúde das nossas Sim. artérias, dos nossos vasos sanguíneos, né? Agora, veja bem, eu já ouvi falar, eu nunca fiz nem nunca comi, gente. Será que é lenda o famoso ensopado escaldado do resto do peru? Eu nunca vi isso, mas as pessoas Ah, falam muito, a sim. sobra do peru no dia seguinte vira esse Patrícia, eu ensopado. já comi, Já? Como é que é isso? Fiquei já. curiosa. Na minha família. Eu lembro que uma vez minha tia fez, e realmente bem mais saboroso do que aquele peru assado Natal, realmente. Mas você pode pegar esse peru, retemperar ele, tá? Corta ele, fatia, pedaços menores, retempera ele, coloca para refogar com aqueles temperos básicos, alho, cebola, adiciona os outros temperos, e aí você coloca os legumes que você gostar. Pode ser cenoura, pouco de batata, chuchu, tá? Os legumes que você tiver em casa, tá? Vagem, se quiser também colocar couve, como se fosse aquele ensopadão de frango, Sim. tá? Então, e aí deixa cozinhar um pouquinho, coloca um molho de tomate, tá? Deixa cozinhar um pouquinho, e aí depois você vai pegar este caldo, transferir para uma outra panela e fazer um belo pirão. Nossa, gente. Olha aí, é bem Água na acompanhado boca, né? essa caldeirada aí, esse pirão, Belo pirão. das sobras do peru. E aí você vai comer com arroz. É um prato só. É isso com legumes, que é uma coisa mais saudável. Você está ingerindo fibras, né? Então, um prato bem saboroso, com bastante fibras, arroz e a saladinha, claro, sempre a saladinha com folhas, com tomate, com cebola, com pimentão, que tem muitos antioxidantes, é muito saudável, né? A gente comeu muita gordura no dia anterior, então é importante no dia seguinte essa refeição do almoço ser o mais saudável possível. Então, é uma opção maravilhosa. Ótimo, ótimo. São dicas excelentes, gente, para ter uma ceia sustentável, reaproveitar aquilo que muitas vezes vai para o lixo. E será que tem mais dica? Uma coisa que acontece muito é que a gente vai enfeitando, né? Vamos enfeitando os pratos do Natal, enfeita Exato. com a maçã, enfeita com frutas, ou coloca aquela cesta de frutas ali na mesa. E no dia seguinte, será Frutas, que isso tudo não pode ser também reaproveitado numa salada de pode, fruta, em algo? O que que a gente pode fazer para aproveitar pode. as frutas Repare, que estavam na as decoração? casca das frutas, tá? Então, a, a,
A casca da melancia, Patrícia, pode virar geleia. A casca é entre casca, sabe? Aquela parte, aquele verdinho que fica junto da parte vermelha da polpa e a casca. Aquilo ali você vai cozinhar, vai adicionar açúcar, né? Sempre o dobro de açúcar para a quantidade da casca com entre casca, né? Você vai liquidificar, processar isso, vai adicionar açúcar, sempre o dobro da quantidade, leva numa panelinha, adiciona depois um pouco de limão para ajudar a dar o ponto, né? Ali tem muita pectina ali, vai fazer uma excelente geleia de melancia, que você pode usar, inclusive, como é uma geleia até gourmet, que você pode usar num prato de carne assada, né? Você coloca lá para acompanhar um pouquinho uma carne de porco, uma carne de boi assada, maravilhoso para acompanhar e fica um prato bem gourmet. Então, você pode aproveitar e pode fazer também, ao invés da geleia, você pode fazer um doce de calda, uma compota em calda com a casca da melancia, da mesma forma. Você vai fazer uma calda de açúcar em ponto de fio, vai adicionar claro, tem que estar tudo muito limpo, muito lavado, escovar bastante, né, gente? Tem que ter cuidado com isso. E aí você vai fazer uma compota feita com a casca da melancia. Frutas, né, vegetais, você pode aproveitar no dia seguinte o talo, em vez de jogar os talos fora, né? Então, você fez uma salada bem reforçada com brócolis. Normalmente a gente só usa a flor do brócolis. O talo, você pode usar no dia seguinte os talos para fazer um risoto com um arroz apropriado, né? Pode ser arroz branco também, viu, gente? Faz um senhor risoto, adiciona os talos, aquilo que não foi aproveitado, em vez de jogar fora, armazena na geladeira em refrigeração, bem tampadinho, num Tupperware, uma embalagem de vidro de preferência, ou um plásticozinho bem tampadinho. Dia seguinte, pega esse material, pica bem, adiciona lá no arroz e faz um senhor risoto. Maravilha. Então, tem opções e várias, diversas, Patrícia. Pode virar um purê, esse material que sobrou pode virar um purê misto para comer no dia seguinte, um purê de legumes no dia seguinte para comer. Pega esses legumes que sobraram, né, da ceia, que estavam lá, e vira... Amassa tudo, no dia seguinte, aí adiciona manteiga, um pouquinho de leite, né? Faz aquele purê bem cremoso, saboroso, um prato de purê para o dia seguinte. Que delícia, já vai acompanhando aí outras coisas também. Uma sobra, né? O frango ou o peru desfiadinho, com esse purê, a saladinha. Olha que prato delicioso. Vai ser acompanhada com purê de legumes, um arroz e a salada. Você tem a refeição com o que sobrou de ontem, não vai comprar nada. Não vai comprar nada, vai reaproveitar e vai ficar com aquela consciência. Não é só o físico que vai ficar leve, não, né? De comer uma comida que você reaproveitou, que vai estar rica de salada. A consciência também vai ficar mais leve, né? Com aquela sensação de que, poxa, eu estou um pouco mais consciente. Esse ano eu consegui ser um pouco mais consciente na minha compra, na hora de comprar. Na hora que eu fui ao mercado, eu não trouxe coisa em exagero. Esse ano eu fui mais contido, mais contida. Realmente fiz o meu planejamento, fiz aquele meu dever de casa de pensar no meu cardápio e fui ok aí no momento de comprar. No momento de preparar também, né? Eu tive mais consciência, não desperdiçando as folhas, os talos, queriam tudo para o lixo em anos passados, estava tudo no lixo. Esse ano eu reaproveitei com essas dicas. Fiz também aquela dica que a gente já trouxe aqui de aproveitar as frutas da época. Por que eu vou investir um dinheiro em nozes, em coisas caríssimas, se eu tenho frutas tropicais? Então, eu fui também mais consciente nesse momento. Na hora lá de servir a ceia, depois eu reaproveitei. Então, é uma nova forma de viver o Natal, não é, professora? Muito mais consciente. Foi bom você falar das castanhas nozes, que eu esqueci de falar, porque é muita coisa eu esqueci de falar. Você lembrou de algo importantíssimo, Patrícia. Por que comprar castanha portuguesa importada? Caríssima, gente. Quantos milhares de quilômetros essa castanha percorreu, gente, para chegar até aqui? Gente, a gente tem a castanha do Brasil, a castanha do Pará, é nossa, aqui perto da gente. A gente tem a castanha do caju, que é mais próxima ainda. Vai fazer um arroz mais sofisticado? Para que usar
castanhas importadas, nozes importadas. Usa a nossa castanha de caju, pica ela bem, passa no processador grosseiramente, coloca lá no arroz, porque na farofa, para enriquecer. As castanhas, a castanha de caju é riquíssima em compostos antioxidantes, em gorduras do bem, poliinsaturados, que é muito bom, são anti-inflamatórios essas substâncias. Então, o que a gente puder no prato, né? Coloca um pouquinho de castanha lá na farofa para enriquecer, coloca lá no arroz, a grega que a gente vai fazer, né? Coloca um pouco de cenoura, e o que a gente for usar a ervilha e tal, adiciona um pouquinho de castanha de caju ali. Exatamente. E aí a gente também está de forma sustentável, porque nós estamos fortalecendo a economia local, nós estamos também utilizando coisas da época, economizando dinheiro. Qualquer dinheiro hoje que você economize é levado ou vai para o seu próprio bem-estar, você já vai poder ajudar na ceia de outra pessoa, comprar um item, né? Fazer doação, para que não só a sua ceia exista comida na sua mesa, mas comida na mesa de outras pessoas. E quando acaba tudo isso, a ceia, a festa do dia seguinte, que estamos vivenciando já aqui com você, é hora também de pensar no que eu vou fazer com esse lixo todo que sobrou da festa, né? Latinha de cerveja para quem consumiu, as garrafas de vidro do vinho, tudo isso pode ser reaproveitado, vai também ajudar outras famílias que vivem da reciclagem. Então, separar o lixo seria também uma boa dica para nosso Natal sustentável. Muito bom, Patrícia, muito bom. Acho que é isso. Reciclar, reduzir, reaproveitar. É o ciclo dos 3 R's. Gente, isso a gente tem que incorporar. Eu sei que ainda é difícil para a maioria de nós, eu sei que é, mas a gente precisa começar a pensar na nossa. Ontem eu estava dando aula e falei isso para os alunos, encerrando a disciplina, né? Toxicologia dos alimentos, lá na Escola de Nutrição, e eu estava falando isso com a turma, né? Vamos lembrar qual é a casa maior. A gente mora numa casa, todo mundo mora numa casa, a maioria. Claro que a gente tem pessoas que moram na rua, mas a gente mora numa casa grande, que congrega, comporta todos nós. Qual é a casa? O planeta, gente. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar desse nosso planeta também, não só da nossa casa, tudo limpo, arrumado, a gente enfeitou com árvore de Natal, colocou luminárias, aqueles piscas, a casa fica linda, né? Mas vamos pensar em deixar o nosso planeta mais saudável, mais bonito, que a gente possa viver, aproveitar a vida, amar, sorrir, brincar com nossa família, com todas as pessoas, num planeta saudável, um planeta sustentável, que a gente possa viver, muitos e muitos e muitos anos aí ainda nesse planeta. Com certeza, e cada dia mais consciente, cada dia fazendo escolhas assertivas, até no momento da celebração e também no momento de celebração, nós podemos ter uma postura diferenciada de pessoas que amam esse planeta, que vivem em harmonia com o meio ambiente, e você pode dar sim a sua contribuição para uma vida melhor. Então, professora Neuza Miranda, gratidão pela parceria, pela amizade, por poder dispor de tamanho conhecimento, gentileza, né? E também dessa pessoa incrível que você é. É uma honra para a gente tê-la como colunista, consultora aqui dentro da área de nutrição e alimento no programa Estonia. Então, sua consideração de encerramento desse ano. Ai, Patrícia, eu não tenho. Olha, vou te contar, eu estou assim, você não quer imaginar a alegria que é para mim. Você sabe como eu sou. Eu faço isso com alegria, com muita vontade, porque não que eu queira mostrar que eu sei, que eu conheço, não é isso, gente. Eu acho que talvez tenha lido, estudado um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo na vida, eu acho que eu tenho obrigação de compartilhar com as pessoas. É minha missão. Então, para mim, a democratização da ciência, da informação e do conhecimento é algo que é obrigação da universidade. A gente não pode se furtar a estar nesse canal direto com as pessoas, que são as pessoas da nossa família, são pessoas que a gente não conhece, mas têm famílias, têm seus problemas, têm problemas de saúde. Então, é nossa obrigação estar aqui, né? Então, é assim que eu sinto.
Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Feliz Natal para toda a sua família. Fica aí a gente vivendo esse momento feliz do Natal, essas dicas maravilhosas. Aproveitem. Tenha um Natal ainda mais sustentável, com muita vida e com consciência. E assim a gente fecha o nosso programa em Sintonia de hoje, desejando para você felicidade nesses dias natalinos. E para fechar, mandar um beijo para a Rose, a Rosinha Borges, aí do bairro do Barbalho, foi a ganhadora do nosso livro sobre a história de Henriqueta Catarino. Prometi e o sorteio foi feito. Beijo grande, até segunda.